Renata, o Barbieri é um Roberto Jefferson no plano estadual, será? Boa noite. Boa noite, Lessa. Embora eles sejam do mesmo partido, do PTB, não parece haver muita semelhança entre o estilo de um e de outro. Não está muito claro ainda o que o deputado Roch Barbieri quer, mas ele não parece ser muito um homem-bomba no sentido de que as declarações dele e as acusações estão mudando um pouco de tom ao longo aí desse escândalo. Ou seja, ele começou acusando, ele mesmo dizia algo como 25 ou 30% da Assembleia de São Paulo de vender emendas ao orçamento, ou seja, introduzir emendas de obras no orçamento para beneficiar determinadas empresas, determinadas prefeituras e receber por isso. E depois, nas declarações e entrevistas subsequentes, ele foi mudando. Não sabia mais se eram 25% ou se eram alguns casos isolados. E disse depois que ia dar nomes ao Ministério Público. E hoje, nessa carta que ele encaminhou ao Conselho de Ética, ele basicamente disse, inclusive essa é uma frase dele, que ali é todo mundo gente boa e que nem ao Ministério Público ele vai dar nomes. Ele disse que ele gostaria que o mecanismo de funcionamento das emendas mudasse. Ou seja, não está muito claro ainda o que ele quer, mas não parece ser exatamente tocar fogo no circo. De todo modo, a confusão está instalada e a gente viu que já teve aí danos colaterais, como por exemplo no caso do deputado Bruno Covas, que quando veio a público declarações dele sobre esse assunto, ou seja, ele disse que certa vez foi abordado por um prefeito que queria saber qual era a comissão para colocar uma emenda no orçamento e rejeitou e tal. Isso criou um problema enorme, porque ele tentou voltar atrás, como você viu aí na reportagem, disse, olha, não, estava falando de uma maneira hipotética, mas a entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo estava gravada, ficou claro que não era de uma maneira hipotética que ele estava falando, e agora, embora convidado, ele vai ter que ir à Assembleia dar explicações, e lembrando que o Bruno Covas é um pré-candidato do PSDB à Prefeitura, é inclusive o candidato da preferência do governador Geraldo Alckmin, que agora está aí metido nessa confusão. Renata, boa noite. Olha, parece que duas palavrinhas mágicas explicam tudo o que acontece no país, né? Convênio, aqui em Brasília, no governo federal, essa palavra já diz muita coisa, agora eu vejo que em São Paulo também, e emenda parlamentar. A política realmente parece que não consegue sair desse pequeno varejo que não dispensa nada para desviar um pouco do dinheiro público, né? Boa noite, João. Emenda é de fato a palavra-chave nesse caso, até mais do que os convênios. E a maneira como são feitas as emendas ao orçamento paulista, que é diferente da maneira como são feitas as emendas ao orçamento federal, ajuda a explicar por que o governador Geraldo Alckmin está, de fato, metido numa confusão aí. O governo dele está, de alguma maneira, exposto. Porque aqui em São Paulo, João, as emendas não são... os deputados não têm o poder de indicar os projetos. O que eles fazem? Eles submetem esses projetos ao crivo da Casa Civil, do governo de São Paulo, que é quem escolhe os projetos. Então, cabe ao governo não apenas escolher os projetos que vão receber recursos, mas liberar os recursos e fiscalizar. E é por isso que agora você vê o governador metido numa crise que nem ele, nem nenhum dos governos tucanos em São Paulo enfrentou, que é ter problemas na Assembleia. A Assembleia Legislativa sempre foi um ambiente de paz no cemitério. Só para você ter uma ideia, esse Conselho de Ética tinha se reunido pela última vez em 2007. E agora, o que ele tem pela frente, o governador? Ele tem uma base fraturada, dividida. Ele e parte dos deputados tucanos estão tentando circunscrever o episódio ao deputado Roch Barbieri. Ou seja, se o senhor sabe de alguma coisa errada, dê os nomes dos deputados que teriam feito isso. E uma outra parte da base aliada do governador está tentando empurrar o problema para o Palácio dos Bandeirantes. Ou seja, são vocês que liberam o dinheiro, vocês deviam saber o que está acontecendo. Isso é um problema sério e é um problema inédito para os governos tucanos em São Paulo, João.